Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rodrigues e na aula de História de hoje iremos dar continuidade ao povo hebreu. Então, turma, na última aula chegamos aí a falar sobre Sansão, sobre os juízes. Vamos relembrar um pouquinho antes de entrar nesse assunto dos reis que começaram a governar depois que unificaram. Antes, vocês sabiam que existiam as tribos, e as tribos elas eram lideradas ali pelos juízes. Eu até contei a história de Sansão e Dalila, que Sansão ele era um dos juízes. Depois de um tempo, começou a haver reis. E por que houve reis? Vamos lá. Lembrando, turma, que podemos ver as histórias dos hebreus tanto nos livros de história quanto aonde? Na própria Bíblia. A Bíblia ela tem vários relatos históricos que podem falar um pouco mais sobre os hebreus. Então vamos lá, ó. Em Samuel, capítulo 8, versículo 5, está escrito assim, ó. Eles disseram: eis que já envelhecestes, e teus filhos não andam em teu caminho. Portanto, estabelece-nos um rei para nos julgar, como todos os povos. Ou seja, Samuel já estava velho. E os seus filhos ali que estavam liderando o povo eles não estavam sendo justos, eles estavam sendo corruptos. Então o povo ali começou a pedir para Samuel: Samuel, nos dê um rei. Samuel no início ele não aceitou aquela ideia ali tão legal, mas de tanto começaram, ó, dê um rei, dê um rei, dê um rei, ele decidiu então procurar um rei para os hebreus. Quando ele veio com a ideia de nomear Saul rei, várias pessoas tiveram ali, não concordaram com a história de que uma única pessoa iria governar todos eles, mas conseguiram colocar assim um rei. Então Saul, ele foi o primeiro rei dos hebreus, dos israelitas. Ele foi o primeiro rei. Saul, o que acontece? Ele governou durante um tempo, e uma das histórias mais famosas dele é o que introduz o segundo rei, também muito famoso, que é o Davi. O que acontece? Sabemos que um dos povos que vivia em guerra contra os israelitas era os filisteus. Lembra que na história de Sansão foram os filisteus que conseguiram capturar Sansão? Então, aqui de novo eles estavam ali guerreando, os israelitas estavam guerreando contra os filisteus. Até que já estava tudo preparado para guerrear, estava ali a filhinha tudo direitinho dos israelitas, dos filisteus, quando de repente vem um dos filisteus, ele era bem grande, por exemplo, em alguns relatos, colocam ele como gigante, o famoso Golias. Ele veio e falou para todo mundo: ó, eu aqui vou lutar contra um de vocês. Se o escolhido de vocês, conseguir me vencer, então os filisteus serão os escravos de vocês. Mas se eu conseguir vencer o escolhido de vocês, vocês serão nossos escravos. E estava ali aquela tensão, o povo entra em guerra, não entra, vai, não vai, não vai. Nesse meio tempo, o que acontece? Tinha um pastor de ovelhas chamado Davi. Ele era o 7º filho. O pai dele, sabendo que os irmãos dele estavam lá para poder guerrear, virou para ele e falou: Davi, vai lá, veja como estão seus irmãos, vê se está tudo certinho e traga notícia para cá. E assim o Davi fez. Que Davi, no outro dia ele foi lá, levou lá pão, entre outras coisas, para os seus irmãos. E quando chegou lá, já estava quase que no momento da guerra acontecer, e o Golias, ele levantou
e foi pro lado dos israelitas. Nisso os israelitas começaram com medo, e o Davi chegou ali, começou a conversar com os irmãos dele, começou aquela discussão, ele com os irmãos, e foi quando um dos soldados pegou e falou: aquele que conseguir vencer Golias, o nosso rei Saul vai libertar a família e vai deixar casar com uma das filhas. Nessa hora o Davi falou: o quê? Repete pra mim. Como assim essa história aí? Quem vencer? Os irmãos dele ali começaram a ficar todos bolados com ele. Ele falou: não, sai daqui, Davi. Show, sai. Você é pequeno aqui, todo desnutrido, sai fora. Sai. Davi falou: não, pera aí, essa história me interessa. Gostei, vamos lá. Como assim? Quem conseguir vencer esse cara aí? Ele nem tinha visto Golias ainda, mas como é? O soldado virou e falou: não, é isso mesmo. Aquele que conseguir vencer o soldado lá, o tal de Golias, o rei vai dar um monte de coisa. Na hora, Davi falou: ó, eu topo. Os soldados israelitas já estavam todos com medo mesmo, porque viu o tamanho do Golias, o cara gigante, forte. O pessoal tava tudo com medo, falou: ó, toca esse maluco aí mesmo. Ele quer? Joga ele, pode tocar, vai. Saul na hora nem acreditou muito, chamou Davi e falou: cheguei, Davi. Nem sabia o nome. Ele falou: ô, esse menino, vem cá. Cheguei. Davi chegou, falou que você vai lutar contra o cara lá? Davi falou: vou, você falaram que você vai dar um monte de coisa, eu vou. Saul falou: você tem certeza que o maluco ali é brabo, tá? É forte. Na época parecia até que fazia crossfit. Maluco bombadão. Davi falou: não, eu sou guiado pelo Senhor. Bota aí que eu vou. Na hora Saul mandou colocar uma armadura em Davi, capacete, espada, um monte de coisa. Falou: pô, pra enfrentar o maluco lá fora ele tem que estar preparado. Toca uma armadura nesse cara aí. Só que ficou um negócio tão pesado em Davi que Davi nem conseguia andar direito. Aí Davi falou: ó, não me leva mal, não dá pra eu ir com isso daqui não tô. E começou a atirar. Nisso, o que Davi fez? Foi lá, pegou umas pedrinhas. O Davi, ele sabia muito atirar com funda. Funda, gente, eu vou colocar uma imagem aí, mas ela servia como? Botava uma pedra, a pessoa rodava, mirava e jogava. E foi. Davi pegou suas pedrinhas, pegou a funda e foi.